Está conosco Alexandre Simeone, presidente do Grupo Passarela, convidado para falar sobre os investimentos, os grandes investimentos que estão sendo feitos aqui em Lajeado, no Vale do Taquari, novas lojas, atacado, essa rede que é uma das maiores de Santa Catarina, é a quinta maior de Santa Catarina, uma das 50 maiores do Brasil e que tem feito grandes investimentos em Lajeado, que mostra também esse grande mercado que é o nosso Vale do Taquari, um grande potencial de mercado e que atrai, inclusive, empresários de fora investindo aqui na nossa região. Alexandre, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos da Independente, aí, os amigos, a todos que nos estão nos ouvindo. Prazer estar falando com vocês, né? Falar um pouquinho do Grupo Passarela, um pouquinho do varejo. Então, nessa manhã de sábado, acho que bacana esse bate-papo aí. Acostumados com o frio, lá em Santa Catarina também esfria pela parte do inverno. Sim. A região do oeste de Santa Catarina ela é muito parecida com a Serra Gaúcha, né? Então, o clima é muito parecido com Bento, essa região, um pouco mais frio que aqui, né? Pois é, vamos lá. Falando um pouquinho mais sobre os investimentos aqui na nossa região, qual é a situação atual da instalação das unidades do Passarela? Bom, o Grupo Passarela hoje ele está com 22 lojas, né? Essas lojas estão em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nas duas bandeiras, Passarela Supermercado, que é o que a gente tem dentro do shopping Lajeado, e o Via Atacadista, né, que são o maior número de lojas. Então são 7 Passarela e 15 Via Atacadista. A questão aqui no Rio Grande do Sul, nós temos ainda de investimento esse ano que estão acontecendo as obras. Nós temos cinco lojas para abrir esse ano, aqui no Rio Grande do Sul. Então, na grande maioria são atacarejos, são 5 atacarejos e um varejo. Desculpa, são 5 atacarejos e um varejo, que é o Passarela, agora em julho, na cidade de Santa Cruz do Sul. E aqui em Lajeado nós teremos um Via Atacadista, né? No antigo campo do Lajadense, já está na fundação, daqui uns dias já vai entrar a parte estrutural. Então, para Lajeado, esse é o próximo investimento que a gente pretende abrir ainda esse ano, né? Quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam hoje? Bom, o varejo ele passa por uma transformação muito grande, né? Eu acho que não somente a questão da mão de obra, que não é uma particularidade só do nosso segmento, mas é meio que geral, né? Você fala com a indústria, você fala com outros varejistas, serviços, enfim, todo mundo tem uma dificuldade de mão de obra. O que está acontecendo hoje é uma transformação, né? Nós temos aí vários canais, né? O consumidor podendo comprar em multicanais os produtos. Nós temos umas concorrências, hiperconcorrência, como a gente chama, que é o mesmo, várias coisas disputando o mesmo bolso, né? Hoje nós temos aí, por exemplo, uma Betts que está tirando muito dinheiro de circulação do varejo, né? Aqui na nossa região, pouco menos, mas você pega algumas regiões mais desassistidas, vamos dizer, um pouco mais carentes, como o Nordeste, por exemplo, a gente vê uma participação muito grande das Betts. Isso tira dinheiro de circulação, né? Além disso, o próprio poder de compra do consumidor, né, vem caindo ao longo do tempo. Nós temos várias variantes que fazem com que o varejo sofra, né? A grande número de concorrência, né? Lojas, né? A gente vê aí muita loja abrindo, isso aí vai dividindo o mercado, né? Você pode ver que toda hora está abrindo supermercado, atacado, né? Então isso aí faz com que o mercado se divida. E é um grande desafio você ajustar o teu negócio, ajustar teus custos para que você sobreviva, né? E mesmo apesar desse cenário, um cenário econômico que a gente percebe de dificuldade, o Grupo Passarela segue expandindo. Sim, a gente tem um planejamento muito sólido, muito consolidado, né? Já não é de hoje, são 35 anos já no varejo. Então a gente tem um planejamento muito bem traçado, alinhado. É claro que quando existem algumas... o varejo ele é muito imediatista, né? Ele sente muito rápido, do mês para o outro ele já sente o impacto. Então a gente precisa fazer os ajustes, né? Então a gente tem esse planejamento, são lojas que já estão em andamento, o ano que vem já tem mais lojas que já foram fechados contratos, comprado área, fazendo projeto, aprovação. Então a gente precisa manter, o que precisa ficar atento é com essas anuências que a gente acaba tendo no dia a dia que impactam no resultado, né? E num cenário com juros altos como a gente está hoje, não dá para brincar, né? Então eu acho que esse é o recado que a gente tem que estar atento, né? Que a gente dá para os amigos, vamos dizer assim, que a gente comenta, que tem que ficar muito atento e ajustar logo, né? Porque a margem é muito pequena também, né? São quantos funcionários hoje? Hoje nós somos 3.550 colaboradores. E como manter essa cultura da empresa com tanta gente, essa população tão grande? Nos últimos tempos a gente teve uma
uma multicultura dentro do nosso negócio, né? Nós temos muita gente do Nordeste, do Norte, bastante, Norte, Bahia, Pará, Maranhão, Nordeste, Bahia, né? Temos muitos venezuelanos. Aqui nem tanto, mas pega a região oeste, Santa Catarina, nós chegamos a ter loja com 10% de venezuelano, Chapecó, por exemplo. Né? Mais de 20%, 26% de colaboradores fora do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Hoje pertence ao grupo. Então, o grande desafio é você entender, né? Conseguir implantar essa cultura, fazer com que as pessoas entendam a cultura da empresa, e não só da empresa, como da região, né? Do local onde a gente está inserido, porque o consumidor também, cada região, cada cidade tem um perfil, e a gente precisa se adaptar ao consumidor, a ele que é de trás para frente, né? As nossas ações. Então, o maior desafio é isso aí, manter uma cultura da empresa, né? Um formato de trabalho, quando você tem diversas culturas dentro do negócio, né? Quando você monta uma loja e tem todos os colaboradores da cidade, fica muito mais fácil porque ele já entende a cultura local e tal. Mas quando você traz pessoas de fora é um pouco mais difícil, né? E não tem como operar sem ter esse povo aí, né? Pois é, a gente viu pesquisas recentes indicando que no setor supermercadista, uma das grandes dificuldades também é a própria retenção, porque em menos de um ano esse profissional ele acaba mudando, porque ele também vai optando por, às vezes, uma diferença salarial ou alguma questão até pequena e acaba motivando essa troca de empresa. Eu acho que hoje eu acho não, tenho certeza, mas porque nas entrevistas de desligamento, né, a gente tem os motivos, né? Hoje o setor é um dos setores que mais paga, né? O setor mercadista, pela questão do final de semana, né? Muitas vezes de ter que trabalhar no domingo, enfim, no sábado, você precisa ter uma remuneração maior para pegar quem realmente quer ganhar dinheiro e quem quer crescer, né? Então, a nossa maior dificuldade hoje é o trabalho ao final de semana, né? As pessoas acabam optando por ganhar menos e não trabalhar, né? Por mais que seja 2 finais de semana por mês, e olha lá, tem muitas vezes que é 1 ou 2, né? Nunca passa disso. Então, essa é a maior dificuldade da retenção. E é claro que um dos grandes motivos é a liderança, né? Hoje, o nosso setor ele é uma porta de entrada do mercado de trabalho para o jovem, né? Então, esse jovem ele ainda não tem experiência, ele ainda não passou pelas dores, e aí você tem que ser um pai, tem que ser uma mãe, tem que ser um professor, e ele não está muito resiliente à cobrança, ele não está muito... Então, o líder tem um papel fundamental nesse processo, nessa questão da retenção. Se o colaborador não conectou com o líder, normalmente ele pede para sair, né? Bom, Alexandre, Lajeado está em franca expansão, a gente tem observado os indicadores que mostram isso e, inclusive, grandes redes se instalando aqui na cidade. O que trouxe o Passarela para a cidade? Bom, no nosso planejamento, a gente começou pela Serra Gaúcha, né? A primeira cidade foi Bento, depois Farroupilha, Caxias e foi indo. A região de Lajeado já estava no nosso radar, né? Já vimos procurando área, enfim. Então é uma região, a gente olha muito o desenvolvimento, que nem você falou, né? Uma cidade em franca expansão, uma região muito bem localizada, né? Geograficamente, estrategicamente, logística. Então, Lajeado tem grandes vantagens que muitas vezes, talvez as pessoas que moram aqui não enxergam, né? Eu estou morando aqui desde fevereiro do ano passado, eu vejo assim Lajeado como uma cidade muito dinâmica. Eu vi uma frase muito boa, o peixe não vê a cor da água. Mas quem está inserido às vezes não enxerga, né? Exatamente, né? E a gente vê Lajeado assim com um grande diferencial competitivo. Nós temos aqui serviços básicos de qualidade, uma universidade de qualidade, bons colégios, hospital. Então, acho que tudo isso, né? A questão da distância da capital, a mobilidade, isso tudo faz a diferença, né? E eu acho que até também a cabeça dos empresários, eu acho que tudo isso vai somando para que a cidade cresça. É um grande desafio, né? A cidade crescer de uma forma organizada, atraindo mão de obra, né? Eu sempre falo aí para os gestores públicos que a gente precisa investir em moradia popular, precisa dar estrutura pública, né? O básico, educação, saúde para quem está chegando na cidade, que eu acho que é isso que vai fazer com que a cidade cresça de uma forma organizada. Mas Lajeado, eu não tenho dúvida que é uma cidade que vai crescer muito e nós estamos aqui investindo porque a gente sabe disso, né? Nosso ouvinte, o Vlad Martinez, ele escreve: a loja do Passarela do Shopping deu uma guinada na qualificação do atendimento do varejo na região. A preocupação com a formação da mão de obra é bastante percebida nas lojas. Parabéns aí à administração do Grupo Passarela. Tá joia, obrigado. Não tem outra maneira a não ser acreditar e investir no colaborador, né? Porque ninguém nasce sabendo e a gente precisa investir e acreditar nas pessoas, né?
por mais que as pessoas venham muitas vezes com uma formação baixa, não tiveram oportunidade, eu nem falo que não tiveram oportunidade, muitas vezes não quiseram, né? Porque hoje está tão acessível a educação, até mesmo no celular. Se quiser aprender a falar inglês, tem aplicativo de graça que você aprende o básico aí. Então, as pessoas precisam despertar para as oportunidades. Nunca teve tão democrático a educação na minha visão, né? E a empresa tem a universidade corporativa que cuida disso, então todo ano são mais de 1.100 colaboradores que passam pela universidade e a gente investe muito em educação, na formação de liderança. E assim, é um setor, isso é importante, né? Para quem quer crescer, que está no mercado, né? Que está aí no mercado de trabalho, enfim. É um setor que cresce muito e dá muita oportunidade rápido para as pessoas. Né? Eu vou sair agora da rádio aqui, eu tenho um jovem de 19 anos que eu estou promovendo ele, vou ali conversar com ele porque é um guri que está se destacando. Então, o que eu quero dizer? Está muito fácil se destacar hoje e ganhar mais. É claro que tem o bônus e o ônus, você tem que trabalhar final de semana, você vai ter uma liderança, vai ter um compromisso maior, uma responsabilidade, né? Agora, nunca esteve tão fácil para você ganhar mais e crescer. E tem que ter um pouquinho de paciência também. Não é de uma semana para outra que a pessoa vai conseguir conquistar o seu espaço. Né? Exato, né? As pessoas hoje principalmente os jovens, são mais imediatistas, né? Quero chegar, eu não quero ser mandado. E nós temos que se adaptar. Eu sempre falo assim, a gente que está há mais tempo, né? 35 anos já aí, no varejo, a gente precisa se adaptar a essa realidade. Não é eles se adaptar a nós. Nós precisamos entender, e por isso que eu acho que o grande desafio é a liderança. Se a liderança conseguir se adaptar ao jovem, à pessoa de mais idade, nós temos muitas pessoas de uma idade também, 50 a mais, 60 a mais, né, que fazem um papel muito importante dentro do negócio. Então é um grande desafio. O varejo não é para poucos, né? Para a gente encaminhar o encerramento da entrevista, a loja do Atacadista está prevista para quando? Bom, o Via Atacadista está na fase das fundações. A gente daqui 2 semanas vai começar a entrar os pré-moldados, né? Então vai ser rapidinho. Nós pretendemos abrir no último trimestre desse ano. Ainda esse ano? Sim, ainda esse ano. Atrasou um pouco, né? A questão de liberações e em algumas coisas, mas a gente já está... A obra está toda produzida, né? Metálica, pré-moldado, que é uma obra rápida, né? E a gente quer abrir ainda esse ano. Quantas vagas de emprego vão gerar? Em torno de 150 a 160 vagas diretas de emprego é o número da loja, né? O que representa hoje o supermercado do shopping? Olha, o shopping é um pouco diferente, um supermercado dentro do shopping, porque as pessoas não... ela vai no shopping, né? Ou ela vai no passarela do shopping. Então é um pouco diferente de uma loja de rua, né? Nós estamos ainda implantando o serviço, ajustando, né? Quem foi lá nos últimos dias já viu que a gente mexeu na padaria. O varejo passa por isso, nessa questão do autoatendimento, do autosserviço, né? Cada vez mais você vai ter menos atendimento, cada vez mais menos atendimento pela falta de mão de obra. Então, produto já pronto, embalado, pesado, mesma coisa no açougue, né? É uma tendência mundial. Eu estive na China agora, na Alemanha. A gente não enxerga mais atendente em nada. Você entra, a questão do self-checkout, a gente está colocando mais 4 self-checkout para o autoatendimento, porque muitas vezes no domingo você tem um quadro 10 operadoras e vem 5 só trabalhar. E aí você precisa, o consumidor quer comprar e quer ir embora, né? Então a loja do shopping ela é uma loja que foi uma porta de entrada para nós, aqui na região. Acho que a gente conseguiu também fazer com que a loja que estava um pouco apagada, né? A gente conseguiu dar uma vida e movimentar o shopping também. Eu acho que tudo vai se ajudando. Estamos felizes, né? É uma proposta um pouco diferente, né? Que é onde a gente quer entregar qualidade, frescor, praticidade. Cada vez mais o pessoal vai ver isso acontecer dentro da loja, onde o consumidor pode comprar comida pronta, pizza assada, o sushi a gente quer implantar agora também. Então tem várias frentes que é um supermercado diferente, né? A adega, né? A nossa importação própria, muitos produtos diferentes, que a gente escuta muito o pessoal comentar. Isso é importante. O Grupo Passarela importa muito, né? A gente viaja o mundo inteiro trazendo produtos, vinhos, então preço competitivo. É um produto diferente com preço acessível. Essa é a ideia, né? Alexandre, obrigado pela presença e mais sucesso aí Tá joia. no Grupo Passarela. Eu agradeço o espaço, parabéns pelo Grupo Independente e obrigado a todos os clientes do Passarela. Maravilha. Agora às 7 para as 8, Alexandre Simeone, presidente do Grupo Passarela, participando conosco.